Boa noite, que bom estar aqui com vocês na casa de Deus e também na sua casa para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nessa noite estamos reservando esses momentos, essas horas para estudarmos os eventos finais. Estamos vivendo momentos solenes na história da humanidade e esses momentos têm levado a igreja e a sociedade, de forma geral também, à busca do entendimento sobre o que está acontecendo. E há um despertamento para o estudo das profecias, e esta vigília é uma resposta a esta necessidade, e também se refere ao nosso próprio desejo e à nossa necessidade de buscarmos a Deus. Neste momento, em nosso país e em muitas partes do mundo, milhares de pessoas estão infectadas com um vírus mortal e silencioso, que tem alastrado-se, levando medo às famílias e às pessoas. Como eu disse, em nosso país há muitas pessoas que se encontram infectadas, hospitalizadas, e há muitas famílias que estão enlutadas nesse momento. Eu quero me unir à oração feita aqui pelo pastor Robson, e quero, antes de começar a pregar, também orar por pessoas que se encontram, neste momento, infectadas com esse vírus, e em especial por aqueles que estão contagiados, estão hospitalizados, melhor dizendo. Especificamente quero mencionar uma pessoa muito querida por mim e por minha família, a senhora Maria Helena. Ela mora em Vitória, no Espírito Santo, ela se encontra internada no hospital. E ontem, ela está na UTI, ontem nós tivemos uma notícia que nos deixou bastante preocupados, de que ela precisaria ser entubada. E nós entramos em um pleito de oração muito grande, e os médicos disseram que ela teve uma evolução surpreendente de ontem para hoje, o que impediu que ela tivesse que ser entubada. Mesmo assim, seu estado espera muitos cuidados. Então, eu gostaria de convidar você a se unir comigo nesse momento para orar por todas as pessoas que se encontram infectadas com esse vírus e que estão hospitalizadas em UTIs, em especial pela Maria Helena, a dona Leninha, a vovó Leninha, como a gente conhece ela lá em Vitória. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento onde você está. E nós vamos fazer uma oração específica por todas essas pessoas, em especial pela senhora Maria Helena. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia. O mundo está com medo, porque há um inimigo oculto, silencioso, que está avançando para dentro das casas das pessoas, das famílias, e está tirando a nossa paz, a nossa saúde. Ó Deus, tenha misericórdia e coloque a Tua mão. Tu és o médico dos médicos, Tu tens a vacina, Tu tens a cura. Foi o Senhor que soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, que invadiu seus pulmões e fez o Teu filho respirar. Hoje, Senhor, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas estão com dificuldades respiratórias. Ó Deus bendito, sopra o Teu fôlego de vida sobre essas pessoas. Purifica os pulmões infectados. Em especial, eu coloco em Tuas mãos a querida vovó Leninha. Visita a vovó Leninha agora no hospital. Ó Deus, traz a cura sobre ela. Não só sobre ela, mas sobre todos aqueles que se encontram hospitalizados e que são seus filhos e que clamam e que creem no Teu poder, no poder do Senhor como médico dos médicos. Agora também, ao abrirmos a Tua palavra, suplicamos que fales uma vez mais poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu estou responsável por falar é sacudidura. Em termos introdutórios, quero dizer para você que essa é uma expressão que se refere ao fato de que Deus vai sacudir seu povo para purificar seu povo, lançando fora de dentro do seu povo aquelas pessoas que não têm uma fé genuína e verdadeira e que de alguma forma estão entre o povo de Deus, mas que não são do povo de Deus. A sacudidura é uma expressão que vem da imagem, ou é uma figura de linguagem que vem da ideia agrícola, da cultura agrícola. Quando o agricultor coloca o grão na peneira
e juntamente com o grão, a palha e as coisas que são vãs ou são vis e que não podem ser utilizadas. Então o agricultor sacode a peneira para que aquilo que não é grão não permaneça. E a partir dessa imagem, dessa figura de linguagem, nós temos o conceito da sacudidura, que é o ato de Deus retirar a palha do meio de seu povo. O livro Eventos Finais lista pelo menos 6 motivos que causam a sacudidura no povo de Deus. 6 instrumentos que Deus permite e usa para que seu povo seja sacudido, de modo que fique apenas aquilo que é puro, aquilo que ele poderá usar com poder no contexto dos eventos finais. Os 6 motivos são, primeiro, a perseguição. A perseguição contra o povo de Deus faz com que muitas pessoas que não são genuinamente cristãs sejam retiradas de dentro do povo de Deus. O segundo motivo, a superficialidade na fé. Cristãos que têm uma fé que não é fundamentada nas Escrituras e que não têm profundidade no conhecimento da palavra de Deus e nem vivem os princípios da verdade, essas pessoas também serão sacudidas para fora do povo de Deus. O terceiro motivo são as críticas injustas. O povo de Deus, ao longo da história, vem sofrendo críticas injustas e mentirosas, e muitas pessoas que não conhecem com profundidade a fé e a doutrina, ao perceber essas críticas avançarem contra o povo de Deus, se sentem envergonhadas, se sentem frustradas e acabam abandonando a fé, deixando na igreja apenas aqueles que conhecem profundamente a doutrina e a fé e que vivem essa doutrina. Um quarto motivo, apresentado pelo livro Eventos Finais, são as falsas doutrinas. Então, heresias, interpretações errôneas das Escrituras, às vezes, invadem ou ameaçam o povo de Deus, e algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando veem essas falsas doutrinas, alguns se associam a elas, e depois percebem o mal que fizeram e acabam se frustrando também e abandonando a igreja de Deus. Falsas doutrinas são um dos motivos que faz com que as pessoas abandonem a igreja de Deus, permitindo que a igreja de Deus fique mais unificada e purificada. Um quinto motivo, a rejeição ao dom profético. A não assimilação e a não crença no dom profético, no espírito de profecia, faz com que muitos abandonem o barco. E o sexto motivo, não necessariamente nesta ordem, aparece lá no livro. Um sexto motivo, e nele quero me deter nesta noite, para que haja a sacudidura entre nós, é uma reação ao testemunho positivo à igreja de Laodiceia, que se encontra registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3. Como este motivo é um dos mais centrais e um dos mais importantes, é nele que nós vamos nos concentrar. Nesta noite eu convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, e ler comigo o que se encontra a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14 em diante diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra do Senhor. É este texto, segundo o livro Eventos Finais,
o causador primordial da sacudidura, que vai limpar o povo de Deus da palha e vai permitir que haja um povo remanescente, fiel e puro, que poderá receber a chuva serôdia e com poder proclamará a última mensagem de advertência à terra. A sacudidura é um processo e é um evento ao mesmo tempo. É um processo porque ela já começou e ela vem acontecendo ao longo dos anos à medida que essas causas que mencionei aqui no início, elas vão ocorrendo. Mas ela também é um evento porque a sacudidura, ela vai encontrar seu ponto culminante, o seu auge, quando surgir o decreto dominical. Esta lei que violará a consciência das pessoas e que imporá uma religião ou uma postura religiosa, fará com que alguns professos cristãos, temendo por sua própria vida e temendo por sua subsistência, renunciem à fé, abandonem a igreja e se associem às fileiras da besta ou das bestas e do dragão. Porém, o povo remanescente de Deus, fincado na doutrina e na fé, cheio do Espírito Santo, fortalecido pela esperança nas profecias e na palavra de Deus, permanece fiel e se mantém de pé quando o mundo se ajoelhar diante da imagem da besta. Portanto, a sacudidura é um processo, porque está acontecendo ao longo dos anos, e é um evento, porque vai encontrar seu ponto culminante quando ocorrer o decreto dominical. Este texto de Apocalipse 3, ele, como eu disse, é um dos principais motivos para causar a sacudidura, e eu quero meditar com vocês em alguns pontos dele. Veja o que diz o versículo 14, aliás, o versículo 14 mesmo, quando Jesus, que é o autor dessa carta, o autor dessa mensagem, ele se identifica, ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com essas expressões, Jesus assume seu papel de verdadeiro, assume seu papel de onisciente, assume seu papel de palavra poderosa que gera vida. Jesus assume seu papel de conhecimento profundo a respeito da nossa vida e da nossa condição. Quando ele diz, eu sou o Amém, ele diz, a minha palavra deve ser confirmada. Quando ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo, eu vi coisas, eu vejo coisas e pronuncio um testemunho que é verdade, que é verdadeiro e que deve ser digno de confiança. E você deveria ouvir. Quando ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, ele está se referindo ao princípio fundador da vida ou da existência no universo. Todas as coisas vieram à existência pelo intercurso da palavra poderosa de Jesus Cristo. A palavra de Jesus invadiu o caos desse mundo e gerou vida aqui. Diz o Gênesis, e disse Deus, haja luz. E houve luz, porque quando Deus fala, o que não existe vem à existência. Então, quando Jesus remonta ou se refere a esse poder, o poder da palavra, ele está dizendo, o que eu vou falar aqui é poderoso e sacudirá a sua vida, sacudirá a igreja. O que eu vou falar hoje tem potencial de mudar a rota da sua vida, de mover seu destino. Se você prestar atenção no que esse texto tem a dizer, porque esse texto foi escrito e pronunciado pela palavra poderosa de Deus, o princípio da criação. Esse texto vai purificar a sua vida e vai purificar a igreja. É assim que Jesus se apresenta com a carta que muda os rumos da igreja. Ele diz no versículo 15, conheço as tuas obras. Jesus sabe quem é você. Ele sabe não só o que você faz, mas o que você é. Ele conhece os motivos mais profundos do seu coração. Ele não faz uma análise superficial sobre você, baseado na epiderme, nas aparências, naquilo que você revela nos seus relacionamentos sociais. Jesus conhece você por dentro. Por isso, ele tem poder. Por isso, ele pode diagnosticar a sua condição e dar a você o remédio certo para livrar você deste vírus, dessa pandemia chamada pecado que infectou o mundo e que vem tirando a nossa capacidade de respirar o ar puro do céu. Eu conheço você. E ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio
e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aqui nós temos uma imagem interessante. Quem dera fosses frio ou quente. Esta imagem aqui, ela é retirada do contexto geográfico da cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, poderosa, porém ela tinha um problema estrutural básico. Laodiceia foi construída num local que não havia fonte de águas. Os ricos e poderosos laodiceanos, então, propuseram uma estratégia para abastecimento de água na cidade. Havia duas cidades próximas, Hierápolis e Colossos. Dessas cidades, então, Laodiceia captava a água que abastecia toda a sua população. Então, eles produziram sofisticados sistemas de dutos que colhiam as águas nas duas cidades vizinhas, de modo que a água pudesse chegar até a cidade de Laodiceia. Porém, havia um problema. A água não chegava em Laodiceia do jeito que saía de Hierápolis e de Colossos. Hierápolis era uma cidade conhecida por suas águas termais, águas quentes. E naquele contexto, as águas quentes de Hierápolis eram consideradas águas que curavam, águas terapêuticas. Hierápolis era uma espécie de cidade termas que atraía os endinheirados do mundo inteiro para curar suas feridas, suas doenças, nas supostas águas curativas quentes de Hierápolis. Então a água saía quentinha de Hierápolis, entrava nos dutos que canalizavam essa água até Laodiceia, e um fenômeno estranho ocorria no processo, estranho, mas ao mesmo tempo esperado e natural. A água que saía quente chegava morna em Laodiceia. Laodiceia também captava água gelada para consumo, para beber, de Colossos. E a água saía geladinha das fontes lá de Colossos. E ela ficava morna quando chegava a Laodiceia. Observe que o texto identifica um problema com a igreja de Laodiceia, e esse problema, ele é ilustrado a partir de uma realidade contextual e geográfica da cidade de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Eu confesso que fiquei um pouco impressionado com esse texto quando me deparei com ele logo no início, quando comecei a estudá-lo, especialmente porque as interpretações tradicionais a respeito desse texto eram mais ou menos a seguinte: olha, ser quente é coisa boa, mas ser frio é coisa ruim. Correto? A princípio. E a explicação era: o cristão quente é o cristão fervoroso, e o cristão frio é o cristão que morreu na fé. Porém, à luz do contexto de Laodiceia, a gente percebe que essa interpretação não parece a melhor. A água quente, sim, é coisa boa. Representa uma religião viva, uma religião que cura as necessidades espirituais mais profundas da alma. Muitas pessoas procuram a fé e a igreja doentes, cancerosas espiritualmente, e vêm em busca de nossos cultos, de nossas igrejas, em busca de cura para os problemas mais profundos da existência. Imaginando que a igreja tem uma fonte que jorra para a vida eterna, que poderá curar aquilo que as faz morrer espiritualmente. Porém, diz que Laodiceia não era nem quente, nem fria. E o texto na sequência diz assim, Deus dizendo: quem dera fosses frio ou quente. E eu fiquei pensando, mas será mesmo que Deus gostaria que eu fosse frio? Frio não é uma coisa ruim? Mas à luz do contexto da cidade a gente entende que ser frio aqui se refere a coisa boa, porque é água para matar a sede, é água gelada. O problema de Laodiceia não é que ela é fria no sentido negativo. O problema de Laodiceia é que ela não é fria no sentido positivo. Ela não provê a água que mata a sede existencial daqueles que a procuram. Ela tem água, mas tem água morna. O problema de Laodiceia não é que ela é fria. O problema de Laodiceia é que ela é morna. Você sabe que a água morna tem pelo menos 2 propósitos.
Eu me lembro da minha avó falando quando eu era criança, quando a gente tinha algum problema estomacal, ela dizia: você está enjoado? Morna uma água e bebe. Por que, vó? Porque a água morna ajuda a vomitar. Bota para fora o que você tem aí que não deveria estar aí dentro. Segundo motivo, ou segundo propósito de uma água morna, é relaxar. Coisa boa é você chegar em casa depois de um dia de trabalho, cansado, e poder ligar o chuveiro na água morna e relaxar. Água morna, portanto, ajuda a vomitar, conforme a indicação da minha avózinha, e ajuda a relaxar. Veja que é exatamente isso que o texto parece indicar que está acontecendo com Laodiceia. Laodiceia tem água espiritual para oferecer às pessoas, mas não é água quente que cura as enfermidades espirituais daqueles que a procuram, nem água fria que mata a sede espiritual das pessoas, mas é uma água morna que causa náuseas em Deus, e é uma água morna que faz as pessoas relaxarem em sua condição pecaminosa. As pessoas nos procuram, querendo salvação, e o que nós oferecemos para elas é um cristianismo muitas vezes mais ou menos. Nós viralizamos uma religião que não se aprofunda nos recônditos mais amplos da alma, e nós vamos criando uma sensação de que nós podemos ser cristãos médios, quando a expectativa e o desejo de Deus é que nós sejamos cristãos profundos, tanto em conhecimento da palavra de Deus, quanto em vivência desses ensinos. As pessoas vêm cancerosas espirituais aqui, e nós oferecemos água morna para elas, dizemos: relaxa, fica tranquila, curte o louvor. Não precisa ser tão radical assim, calma. É todo mundo assim mesmo, é todo mundo pecador, e somos todos pecadores, é verdade. Mas minimizamos o poder da influência do Espírito Santo que avança sobre nossa vida, sob nossa permissão, para retirar as impurezas do pecado e nos purificar dele, limpar nossa vida, para limpar também a igreja. Relaxa. Essa água morna faz com que muitos de nós estejamos relaxados na fé. E essa mesma água morna está dando náuseas em Deus. Por isso ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você entende? O texto segue dizendo: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em que consiste a mornidão laodiceana? O texto explica no versículo seguinte, 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero destacar a expressão, pois dizes. Veja, Jesus está diagnosticando o problema da igreja, o meu problema, o seu problema. Você é morno. E o que é ser morno? Ele explica. Ser morno é dizer uma coisa e ser outra. Ser morno é professar algo que não encontra sentido na realidade do que você é de fato. Observe de novo o texto com atenção, versículo 17. Por que você é morno? Pois dizes, estou rico e abastado. Coisa feia é alguém dizer que é uma coisa que não é, ostentar uma posição que não tem. Coisa feia é alguém teatralizar no palco da vida e da fé, é aparentar ser o que não é. Esta é a mornidão que enoja Deus e que relaxa
as pessoas na sua condição pecaminosa. É quando nós dissemos que somos o que não somos. Observem que esse é um retrato lamentavelmente fidedigno da nossa condição. Deus levantou esse movimento para ser um mensageiro profético para a humanidade. O Espírito Santo esteve guiando os pioneiros dessa denominação em tudo que fizeram. Movidos por um senso de urgência, esse movimento se estabeleceu para anunciar a breve volta de Jesus e levou essas pessoas a uma vida de santidade plena no sentido humano dessa expressão. Levou essas pessoas a doarem tudo que tinham e tudo que eram para essa causa, porque criam na breve volta de Jesus. Naquele momento, a igreja era água quente para saciar as feridas e água gelada para matar a sede. Não havia relaxamento, não havia mornidão, havia espírito de missão, havia espírito de santidade, e esse espírito se desenvolvia entre os novos conversos. À medida que os anos passam, a água quente e a água fria vai se tornando morna. E aquela água que saiu quentinha das fontes pioneiras dessa denominação, parecem que hoje escoam pelos dutos da nossa vida, como água morna. Não há mais o mesmo zelo missionário entre nós. Não há mais a mesma preocupação com a nossa vida, com o nosso comportamento e com a santidade. Parece que nem mesmo uma pandemia avassaladora como essa tem capacidade de despertar alguns do sono que estão dormindo. Continuam aprofundados em seus entretenimentos fúteis. Assistem todo tipo de lixo na internet e na televisão, como se nada tivesse acontecendo. O mundo se despertando para as profecias e muitos de nós dormindo, imaginando que está tudo bem, relaxando em nosso berço esplêndido. Água morna que enoja a Deus e que logo, logo não vai mais relaxar ninguém. Pois dizes, estou rico e abastado. Esta igreja tem a preciosidade do dom profético, que foi um presente que Deus nos legou. Nós temos esses livros, eles orientam a igreja, eles lançam luz para a interpretação do texto sagrado, não substituem a Bíblia em hipótese alguma, mas nos ajudam a entendê-la. Nos dão um norte, apresentam um GPS profético mais atualizado. Nós temos e ostentamos, mas não lemos e não vivemos. Esta igreja tem uma mensagem de saúde maravilhosa que tem curado a vida e a saúde de milhares de pessoas ao longo dos anos. Nós temos essa mensagem. Temos clínicas, temos hospitais. Mas o que adianta ter clínicas e hospitais e uma mensagem teórica que não alcança a nossa vida nem a nossa família? O que adianta nós dizermos, nós temos essa mensagem e não vivermos essa mensagem? Essa igreja tem um profundo conhecimento na área educacional. Livros maravilhosos foram escritos e ainda são escritos. Essa igreja tem uma rede escolar mundial que tem abençoado milhares de pessoas e milhares de famílias. Mas o que adianta essa igreja ter isso e eu não aplicar esses princípios de educação na minha vida e na minha família? Não adianta eu ostentar, nós temos, se eu não vivo. Esta igreja tem emissoras de televisão que pregam o evangelho eterno 24 horas por dia, casas publicadoras que imprimem mensagens de esperança que alcançam os milhares, livros missionários são distribuídos aos milhões, anos após ano. O que adianta termos uma emissora que prega o evangelho 24 horas por dia e casas publicadoras que imprimem esperança para milhões de pessoas, se eu mesmo não sou atingido por essa mensagem e não sou também um mensageiro desta mensagem? Isso é dizer que é e não ser. Isso é ostentar uma coisa que nós não temos condição de praticar. Isso é contradição, isso é incoerência, isso é enojante para Deus.
Você entende o que é o espírito laodiceano? É dizer uma coisa e ser outra. É falar que é e não ser. Pois dizes, estou rico e abastado. Meu nome está no livro da igreja. Estou salvo. Estou rico. Meu nome está no livro. Faço parte do povo remanescente. Não adianta você ter uma relação formal com a igreja. Isso não vai salvar você. Isso está anestesiando você. É preciso que a sua relação com Deus avance para os níveis formais e se aprofunde numa experiência real e verdadeira e poderosa na fé. Uma fé que se sustente mesmo quando as igrejas não podem ser abertas. Quando o pastor não pode mais tutelar a sua fé, que não pode mais ler a Bíblia para você porque você mesmo não lê. É nesses momentos que uma fé genuína aparece, em que o verdadeiro povo de Deus brota. Um povo de Deus que é fiel, sem que ninguém precise estimular você à fidelidade, porque você está debaixo da influência do Espírito Santo. Você entende o que é ser cristão de verdade? O que é permanecer na peneira e como se faz para permanecer na peneira? Pois dizes, estou rico e abastado, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te que compres ouro refinado. Comprar com quê? Com que dinheiro espiritual você vai comprar? Você vai comprar com o dinheiro espiritual que foi depositado na sua conta por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que está sendo aplicado hoje para você no santuário celestial, no Santíssimo do Templo. É com essa moeda que você compra aquilo que te salva. Logo, é uma moeda que lhe foi dada gratuitamente, que está à sua disposição. E você pode acessá-la pela fé. Você pode invadir pela fé e respeitosamente o santuário celestial pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo. E ali depositar sua vida diante do altar e dizer: Senhor, eu sou morno. Por favor, sacia a minha vida com a água fria da tua justiça. Faz jorrar em mim uma fonte para a vida eterna. E, Senhor, sacia a minha sede e cura as minhas feridas espirituais, para que eu também seja um instrumento em tuas mãos, para saciar a sede das pessoas e curar as doenças espirituais que elas têm. O versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino. Não é porque eu sou sádico, diz o Senhor. Não é porque eu gosto de ver você sofrer. Eu faço isso pelo contrário. Porque a minha repreensão é o único meio que você tem de salvação. Eu repreendo e disciplino você porque eu amo você. Eu vejo um pai amoroso compartilhando um recado de salvação para filhos rebeldes. Eu amo você. Eu quero salvar você. Eu morri por você. E eu não posso permitir que você continue nessa situação. Muda de vida. Ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimento, meu querido amigo, minha querida amiga, é a palavra que resume a pregação evangélica de Gênesis a Apocalipse.
arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. De quê? Eu poderia fazer uma lista extensa de pecados que nós cometemos aqui. Poderia aqui chamar o pecado pelo nome, como se diz, para tentar alcançar você especificamente. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza da qual você precisa se arrepender. Um pecado que acompanha você há muito tempo e que, se você não se desvencilhar dele, ele vai levar você para a perdição eterna. Ele vai sacudir você para fora da peneira da fé. Ele vai retirar você da lista dos santos e vai colocar você nas fileiras das bestas e do dragão, e vai colocar você de joelhos diante da imagem da besta, que em breve será erigida com o decreto dominical. Sabe que pecado é esse? O seu pecado de estimação. Pecado acariciado. O pecado que te acompanha e você não larga por nada. Este pecado que inclusive está te acompanhando em tempos de quarentena. Este pecado que nem o medo que assola a humanidade, que nem o perfil altamente escatológico do momento em que a gente vive, consegue desvencilhar você dele. É aquele pecado que tenazmente te assedia, como diz o apóstolo em Hebreus capítulo 12. A expressão tenazmente se refere a cola tenaz. É esse araldite do inferno que se agregou a você e que não solta, esse superbonde maligno que te acompanha por onde você vai, que te assedia tenazmente. É desse pecado que você precisa se arrepender. É pelo poder de Deus que você consegue. É colocando essa causa diante do altar de Deus. É suplicando a misericórdia do Senhor. É rejeitando sua condição morna que te faz relaxar, como se dissesse: eu tenho esse pecado, mas Jesus me ama mesmo, eu sou tão bonitinho, tão querido, e Ele não vai me tirar do céu. Afinal de contas, o céu não vai ser um lugar bom se eu não estiver lá. Você está morno, tomando água morna, relaxando com água morna e enojando a Deus. É hora de você, pela graça e pelo poder de Deus, dizer: eu não quero mais esse pecado na minha vida, porque eu quero permanecer na peneira. Eu não quero ser sacudido, eu não quero ir para fora, eu quero ficar de pé quando todos se ajoelharem diante da imagem da besta. Versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto é lindo, mas ao mesmo tempo retrata uma situação patética. Jesus é o chefe do banquete. É Ele que providenciou o banquete espiritual com o qual nós nos regalamos na fé. É Ele que nos deu o dom profético, é Ele que nos deu as instituições, é Ele que nos deu essa mensagem com a qual nós nos engordamos nesse banquete extraordinário. Só que em algum momento da nossa trajetória nós fechamos a porta do banquete e deixamos o dono do banquete de fora. Isso é patético, isso é trágico. E aqui diz o texto que o dono do banquete está assim, deixa eu entrar. Eu quero entrar. E a gente diz assim: olha, nós somos o povo remanescente. Nós guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé em Jesus. E temos o testemunho de Jesus. Está vendo aí? Jesus está batendo a nossa porta. Ele não bate a porta de qualquer denominação, ele bate a nossa, porque nós temos o testemunho de Jesus. Olha, ele está batendo. E quando as batidas ficam mais insistentes e mais intensas, nós pensamos: nossa, Jesus está um pouco nervoso, nós precisamos domesticar um pouco mais esse Jesus. E aí a gente vai ali e coloca um envelope de dízimo debaixo da porta para dizer: Jesus, calma um pouquinho, nós estamos aqui
fica aí batendo a nossa porta. Quando as batidas ficam mais intensas e a gente tem um pouquinho de saudade de Jesus, a gente se contenta em olhar pelo buraco da fechadura e ver Jesus do lado de fora da porta. Quando a experiência que a igreja precisa ter e nós como indivíduos precisamos é escancarar a porta do nosso coração e da igreja para que Cristo entre no banquete, sente à cabeceira da mesa e presida esse banquete, determinando o que come, o que não come, o que veste, o que não veste, o que faz, o que deixa de fazer. Não adianta ter Cristo à porta, Cristo precisa entrar e Ele só entra se nós permitirmos. Por isso Ele gentilmente bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a mensagem que sacode a igreja. Esta é a mensagem que tem o poder, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. É a mensagem que, de acordo com a revelação, tem o poder de lançar para fora a palha e de manter um remanescente fiel dentro da peneira de Deus. Segundo o livro Eventos Finais, esta mensagem produz duas coisas. Primeira, ela endurece o coração de alguns no erro e na sua condição. E essa é uma condição trágica, resultado trágico dessa mensagem. Mas um segundo efeito é produzido na vida de outras pessoas. Esta mensagem leva os sinceros ao arrependimento. Ouvem o testemunho fiel. Permitem que o Espírito Santo transforme e purifique sua vida. Permitem que o pecado acariciado seja abandonado. Deixam Deus intervir diretamente, sentando-se na cadeira principal do banquete. Essas pessoas permanecem na peneira e permanecerão de pé quando todos se ajoelharem diante da imagem da besta. Para concluir, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o efeito que essa mensagem hoje teve sobre sua vida? Ela endureceu seu coração? Ela deixou ainda mais gélido ou mais morno, para ser fiel à metáfora? Mais morna a sua condição? Qual o efeito que essa mensagem produziu em você? Ela sacudiu sua vida? Essa mensagem te deixou mais morno? Ou ela fluiu para dentro de você como água viva que saciou sua sede e começou a sarar suas feridas espirituais? Esse poder está na mensagem, mas está também em sua decisão. Jesus está à porta, está batendo. Abre hoje. Ouça seu conselho. Permita que Ele dirija e presida a sua vida. Assimile seus valores, os valores do reino de Deus, para que você se torne um vencedor e se sente no trono, como Jesus já se sentou. Esta é uma mensagem do Espírito Santo para você. Se você tem ouvido, ouça e permita que esta mensagem transforme sua vida e que não tire você de dentro do povo remanescente de Deus. Se você deseja permanecer fiel e não ser sacudido para fora, e ouviu essa mensagem como um antídoto divino para a sua condição espiritual, convido você, onde você está, a fechar seus olhos e levar um clamor ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos o Teu conselho nesta noite. Ele é duro, Ele é severo,
Ele arregimenta as profundezas da nossa alma. Porque Ele invade a nossa existência e desnuda quem nós somos, porque Tu nos conheces. Conhece as nossas obras, os nossos motivos. Sabes das nossas contradições, pois dizemos que somos o que não somos. Ostentamos uma condição que não merecemos. Ó Deus bendito, nos perdoa por isso. Sacia nossa vida com a água fria, gelada, que sai do Teu trono. E cura as nossas enfermidades espirituais com o bálsamo de Gileade, água quente que cura e transforma. Não queremos ficar relaxados numa condição pecaminosa ou na condição pecaminosa que estamos. Queremos transformação, porque não queremos ser sacudidos, queremos permanecer ao Teu lado. Quando o mundo se ajoelhar diante da imagem da besta, nós ficaremos de pé, fiéis à Tua palavra. Nós Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.